Vamos lá, meus amigos, minhas amigas de todo o Brasil, vocês aí que estão às vésperas do exame de ordem, né? Vocês devem estar agora aí um pouco apreensivo, tenho certeza, né? Mas não desesperado. Aqui quem vos fala é o professor Luiz Eduardo e nós vamos fazer uma revisão de véspera, uma prazerosa revisão de véspera, que nesse momento soa pra gente como um bate-papo, né? Eu costumo dizer, e aí você vai lembrar da sua mãe que falava isso quando você estudava lá no ensino médio, no ensino fundamental, que o jogo já foi jogado. Agora a gente está esperando, né, o resultado do jogo. Por quê? Porque amanhã você só vai lá confirmar aquilo que você fez durante toda essa preparação aqui com a gente. Na verdade, eu não vou falar nada de novo para você. A gente só vai bater um papo e eu vou te dar algumas dicas, relembrando coisas que na hora costumam ser frequentes no exame de ordem na segunda fase. Legal? Paralelo a isso, queria dizer para vocês que logo depois da prova eu estou à sua disposição para o que você precisar. Legal? Obviamente, né, na medida daquilo do possível, né? Eu não vou poder, de repente, no Acre, né? Tem que deixar essa ressalva, né? No Acre, tirar uma dúvida pessoal sua sobre um recurso. Mas se você fizer contato aqui com o curso, de repente uma fundamentação, uma ajuda sobre um argumento jurídico, estou à sua disposição, ok? Então, pessoal, deixa eu falar um negócio para vocês aqui rapidinho. Como é que nós vamos gastar essas prazerosas 2 horas de revisão de véspera, né? E olha que revisão de véspera, como é que nós vamos dizer, generosa. Primeira coisa, ó, nós vamos gastar aproximadamente 1 hora com questões de direito material, ok? Depois, nós vamos gastar em torno de 30 minutos analisando dicas sobre as peças. E eu não sei se você já viu alguma aula minha sobre isso, que eu vou fazer a famosa rosa das peças. Depois você vai entender o que é isso, a rosa das peças. Legal? Isso aqui dá certo pra caramba no dia da sua prova. Obviamente, de acordo com as últimas peças aí, né? E depois nós vamos gastar mais 30 minutos, aproximadamente, né? Tudo isso aqui aproximadamente, dando uma olhada em algumas jurisprudências. Em alguns pontos novos, né? Alterações legislativas, constitucionais, coisas novas que eu acho que vai cair nesse exame de ordem. Legal? Aquele RE 669, 069, coisas assim, né? Que eu acho que vão cair, ok? Esfria sua cabeça aí, vamos começar vendo um pouquinho sobre o direito material. Se você quiser copiar o nosso roteiro, eu afastei aí, você copia. Legal? São 3 pontinhos que a gente pretende ver hoje. Vamos lá? Clebão, solta aí para eles aí na tela, para a galera ver o que a gente vai fazer. Ó, esse aqui, pessoal, é o famoso raio-x dos temas trabalhados na segunda fase de direito administrativo. Se você for pegar comigo, basicamente a gente tem todos os pontos do direito administrativo. E aí você vai olhar que tem alguns temas que praticamente não caem, né? Por quê, professor? Não sei, grandeza do examinador. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os 5 primeiros temas, que vai aqui, ó, os 5, pode deixar aqui, tá bom? Os 5 primeiros temas, que vai aqui, ó, cadê o mouse? Ih, o mouse travou. Não, tá aqui. Que vai aqui, ó, de serviço público até licitação, e a gente vai trabalhar com vocês esses temas, dando algumas dicas aqui. Vamos lá? Vamos começar um pouquinho a falar sobre serviços públicos. Quebrão, vamos lá, pro quadro. Pessoal, aula agora aqui, dica
toda em esquema. Tá? A gente não vai perder tempo vendo teoria. Aqui agora é só esquema. E se você está fazendo revisão de véspera, eu não te aconselho a você copiar. Te aconselho você só ver e ouvir. Legal? Para quê? Para você pegar as dicas finais, ok? Então vamos lá. Ó, quando a gente fala de serviço público no Brasil, o ponto que mais cai em concurso público e exame de ordem é esse ponto aqui, ó. A execução dos serviços públicos. E aí, o artigo 175 da Constituição Federal, artigo importante para você marcar no seu código, ele diz para a gente que o serviço público pode ser executado de forma direta ou de forma indireta. Então, os serviços públicos podem ser executados de forma direta ou de forma indireta. Ok. De forma direta, o serviço público ele é executado pela própria administração pública, seja pela administração pública direta, seja pela administração pública indireta. Lembra disso? Daqui a pouquinho, pessoal, a gente vai dar uma focada na administração pública indireta. Legal? Porque cai muito também na segunda fase. Perfeito? Legal. E o serviço público pode ser executado de forma indireta. Por quem? Por um particular. Ou seja, o particular ele pode prestar serviço público de forma indireta. E esse particular, quando ele presta serviço público de forma indireta, ele é chamado de concessionário e ele é chamado de permissionário. Ele é chamado de concessionário e ele é chamado de permissionário, ok? Ok. Eu vou pedir ao Clebão para daqui a pouquinho, rapidinho, não abre agora não, Clebão, que eu estou botando aqui na lei. Nós vamos botar numa lei que ela não cai no exame de ordem, né? Que lei é essa? Rapidinho, 8987. Que lei é essa? É a lei 8987 de 1995. Essa lei não cai, pessoal, essa lei despenca, legal? E aí, ó, os concessionários, legal? Estão previstos na Lei 8987 e os permissionários também. Preste bem atenção no que eu vou fazer agora, ó. Preste bem atenção. Os permissionários, melhor dizendo, eles estão no artigo 2º, inciso 4 dessa lei, 8987 de 1995. Legal? Abre para eles verem, Quebrão. Abre aí, ó. Artigo 2º, inciso 4. Olha aqui. Vai falar da permissão. Legal? E aí depois eu queria que vocês fizessem, né, colocassem aí nos seus alfarrados, junto com esse artigo 2º, inciso 4, também o artigo 40. Legal? Também o artigo 40. Por quê, professor? O artigo 40. Porque o artigo 40, ele trata, ele regulamenta na profundeza, né, a permissão. E aí você vai falar, professor, para o meu exame de ordem, segunda fase, permissão, são somente 2 artigos? Sim. O artigo 2º, inciso 4 e o artigo 40 e ponto final. Legal? O problema todo que dá em prova é esse bicho aqui, ó, a concessão de serviço público, ou seja, os famosos concessionários. E aí, obviamente, que eu vou ter de parar e fazer um outro esquema com vocês. Legal? Meus amigos, eu te aconselho a fazer o seguinte, isso aqui é revisão de véspera, não adianta você copiar. Saca do seu celular e tira uma foto da tela. Legal? Saca do seu celular e tira uma foto da tela, para daqui a pouco você começar a rever essas fotos e relembrando dessa aula. Essa aula assim que termina, Clebão, ela fica à disposição deles na internet. Então você revê isso aí mais de 10 vezes até o dia da prova. Então não vou nem me preocupar, tá? Saca do celular, até o dia da prova que é amanhã, né? Tira uma foto, depois ficar revendo esses vídeos. Legal? Como eu te falei, o que dá problema em prova é esse raio chamado de concessionário, onde nós vamos estudar as concessões de serviços públicos, onde agora nós vamos
estudar as concessões de serviços públicos. Olha para cá. As concessões de serviços públicos, elas podem ser comuns ou qualificadas. Elas podem ser comuns ou qualificadas. Meu Deus do céu, eu tenho certeza absoluta que você está lembrando disso agora, que você estudou e você viu em questões antigas. É isso. As concessões comuns, elas se dividem em duas. E lembrando vocês que as concessões comuns estão na Lei 8987 de 1995. As concessões comuns, elas se dividem em duas. Concessão comum simples e concessão comum antecedida de obra. Concessão comum simples e concessão comum antecedida de obra. Artigo 2º, inciso 2 e artigo 2º, inciso 3. Tudo de que lei mesmo? Lei 8987 de 1985. Já a concessão qualificada, que está prevista na Lei 11.079 de 2004, que nós chamamos, né, de PPP. O que é PPP, professor? Parceria público-privada. Ué, professor, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer, então, professor, que a Lei 11.079 de 2004, que trata das concessões qualificadas de serviço público, na verdade, elas tratam das PPP? Tratam das PPP. É isso aí mesmo. Legal? E olha aí, rapidinho, ó. A PPP está previsto lá no artigo 2º dessa lei, as espécies. Porque nós temos, né, vulgarmente aqui, ó, duas espécies de PPP. Quais são elas? Ó, PPP, no artigo 2º, parágrafo 1º, a chamada PPP ou concessão qualificada, né, patrocinada. Patrocinada. Artigo 2º, parágrafo 1º dessa lei, da Lei 11.079 de 2004. E depois nós temos a PPP administrativa. Essa está no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 11.079 de 2004. Meus amigos, é isso que vai cair na sua prova amanhã. Essa divisão das concessões. Lembrando que em PPP, até hoje, o que caiu foram esses conceitos mesmo. Legal? E obviamente que a gente tem alguns artigos muito importantes, como por exemplo, na PPP, o artigo 2º, botar aqui, ó, o artigo 2º, parágrafo 4º. Esse artigo 2º, parágrafo 4º, pedi porque é bom abrir para vocês aí, ó. Olha o que ele trata aqui, ó. Olha o que ele trata. Ele trata das vedações a PPP. Legal? É muito importante você saber isso. E eu tenho uma alteração legislativa, quando eu falo alteração legislativa, de 2015, né? Não é tão recente, mas é a alteração legislativa do parágrafo único, incluída em 2015 pela Lei 13.137. Legal? Que diz assim, ó, aplica-se esta lei aos órgãos da administração pública direta, do poder executivo e legislativo, aos fundos especiais, às autarquias, às fundações, ou seja, olha para cá para você entender, foram incluídas algumas entidades que podem criar PPP que não podiam criar no passado. Então fique bem atento, se ele perguntar na sua prova sobre entidades que podem criar PPP, provavelmente é o artigo 1º, parágrafo único da Lei 11.079 que eles vão querer a resposta. Legal? Dica quente, alteração legislativa não é algo recente, é algo que já tem 2 anos, mas provavelmente muitos livros não estão ainda antenados com isso. Legal? Show de bola? Show de bola. Mas eu queria falar com vocês sobre sobre a concessão comum. Legal? E eu queria falar com vocês de todo o carinho da concessão comum sobre as formas de extinção da concessão. Formas de extinção da concessão que estão
do artigo 35 ao artigo 39 dessa lei, dessa lei 8987 de 1995. E aí olha para cá rapidinho, deixa eu botar lá, Clebão, deixa eu só, quando já estiver aqui no artigo 35, a gente avança para lá, para ficar bonitinho. Olha aqui, preste bem atenção, deixa eu tirar aqui. Ó, é isso aqui que eu estou lhe falando, que eu acho bem provável de... Não está funcionando, acho que de repente eu acho que soltou. Ah, é isso aqui, ó. Eu acho bem provável disso aqui cair na sua prova. As formas de extinção do contrato de concessão. E essas aqui são as formas problemáticas de extinção do contrato de concessão. Legal? A encampação, que está no artigo 37, deixa eu ver se dá para colocar, apesar que o quadro ficou grande. Volta para mim aqui rapidinho, Clebão. Preste bem atenção, ó, pessoal. Eu organizei para vocês aqui as formas de concessão, expliquei para vocês as normas que podem cair de PPP e estou agora aprofundando na concessão comum. Legal? Eu vou apagar aqui a PPP, que você já viu, e eu vou dar uma olhada aqui nessas formas de extinção, que eu acho que vale a pena. Né? O meu feeling de mais de 10 anos trabalhando com esse negócio de OAB grita para esse tipo de questão, que inclusive pode até vir na peça, tá? Pode inclusive até vir na peça. Então vamos lá. Primeiro, qual é a primeira forma de extinção que dá problema das 8? A encampação. Legal? A encampação está onde, professor? Está no artigo 37 da Lei 8987 de 1995. Preste bem atenção no que eu vou te falar aqui, ó. O que dá problema em prova não é a teoria. O que dá problema em prova são os requisitos para a decretação da encampação. Legal? Primeiro, pode deixar aí, Clebão. O que é encampação? Encampação é o fim da concessão por motivos de interesse público. Legal? Encampação é o fim da concessão por motivos de interesse público. A encampação depende de autorização em lei específica. Olha aqui, ó. A encampação depende de autorização em lei específica e depende de prévio pagamento de indenização. Então, olha para mim para o quadro aqui rapidinho. O que é encampação? Encampação é o fim da concessão por motivo de interesse público. Legal? Você que está estudando aí, ó, por exemplo, você sabe que a União ela tem uma concessão, por exemplo, com a Vivo. Para não ficar botando o nome de empresa aqui, ó, vamos falar que a União tem uma concessão com a empresa B. A União é o poder concedente, a empresa B é a concessionária e a empresa B cobra tarifa de nós que somos os usuários. Como é que é o nome disso? Isso é uma concessão de serviço público. Poder concedente, concessionário e usuário. Legal? Vamos dar exemplo aqui. A União chamou a empresa B para poder prestar o serviço de telefonia. Legal? A empresa B cobra de seus usuários uma tarifa pelo pulso telefônico, não é isso? É. Olha para cá. E aí, ó, se essa concessão terminar por motivo de interesse público, o nome disso é encampação. Legal? Ó, a encampação depende de autorização em lei específica. Então, a encampação depende de autorização em lei específica. Legal? E a encampação depende de indenização prévia. No nosso caso ali, ó, a empresa B vai ter que ser indenizada previamente. Então, esses dois aqui são os requisitos da encampação. Então, a encampação é o fim da concessão por motivo de interesse público, sujeito a dois requisitos na forma do artigo 37. Legal? Show de bola? Show de bola. Ó, o que mais dá problema e é o campeão de cobrança no exame de ordem é o que a gente vai ver agora. Vou apagar. Qual é o que a gente vai ver agora, professor? A caducidade. Caducidade, cara, é muito faixa preta. Cai muito em prova. Caducidade. Vou correr porque o tempo aqui já está avançando. Né? Caducidade. Preste bem atenção. A caducidade está no artigo 38 da Lei 8987 de 1995. E a caducidade, ela acontece quando o concessionário... Para eles verem aí, Clebão, por favor. Ó, quando o concessionário, né,
queda em inexecução contratual. Ou seja, quando o concessionário, olha para cá rapidinho, Clebão, abre aqui para mim. Quando o concessionário, ele está fazendo caquinha. Não é feio falar isso aqui não, tá? Para você poder, no dia da prova, você lembrar. Perfeito? Caso o concessionário esteja fazendo alguma besteira, essa concessão termina por caducidade. Olha para o quadro aqui para entender. Ó, se a empresa B, botar na sua prova assim, a empresa B, em um mês, essa empresa de telefonia, essa empresa B, em um mês, ela receber 2 milhões de reclamações na Anatel, ela vai sofrer uma caducidade. Esse contrato de concessão, ele vai acabar porque o concessionário só está fazendo, pode falar em voz alta, mas eu não posso, você pode, só está fazendo besteira. Ou seja, ele está quedando em inexecução contratual. Legal? E aí, olha para cá rapidinho, ó. Por ser, obviamente, uma medida drástica, né? Tem que ter processo administrativo. Legal? E a lei diz pra gente que esse processo administrativo que vai ser instaurado pela administração pública, esse famoso processo administrativo para poder decretar a caducidade, olha o que a lei diz pra gente aqui, ó. Ele tem motivos. Legal? A caducidade tem motivos. Aqui, ó. Papapá. Preste atenção nesses motivos. Legal? Agora, o problema todo aqui, ó, é a formalidade. Então, olha para mim, ó. Se você quiser colocar no parágrafo 1º do artigo 38, nós temos os motivos da caducidade. No parágrafo 2º do artigo 38, nós temos a necessidade do processo administrativo de caducidade. Legal? Olha para cá, Clebão. E aí, ó, bota aqui na lei para eles verem. Na lei. E aí, olha para cá. Desse artigo 2º até o artigo... Parágrafo 2º, desculpa. Até o parágrafo 6º. Bota aí, Clebão, para eles verem aqui no quadro, ó. É onde vem os principais argumentos das peças que caíram, né, caducidade. Sabe por quê? A questão fala assim, ó. A empresa B, imagine se cai assim mesmo, depois não vai falar que eu fraudei a prova. Eu não sou bandido, tá? Só porque é muito tempo trabalhando com você, a gente pode imaginar uma questão aqui, ó. A empresa B, que é sua cliente, ela foi, né, objeto de uma caducidade. Legal? Porque a administração pública disse que ela não está prestando o serviço público de forma correta. Olha para cá, seria o parágrafo 1º, inciso 1, né? Não está prestando o serviço público de forma adequada, ok? Até aí problema nenhum. Só que a questão vai dizer para você que foi instaurada um processo administrativo disciplinar para poder verificar se houve ou não houve mesmo a prestação de um serviço público inadequado, não é isso? É. Só que, olha para cá para você entender. E aí vai dizer para você, por exemplo, deixa eu ver. Aqui, ó, o parágrafo 3º, ó. Ó, vamos primeiro ver o parágrafo 2º, parágrafo 3º, ó. Lê aqui comigo, ó. A declaração de caducidade de concessão será precedida de verificação da inadimplência pelo concessionário em processo administrativo, assegurado o contraditório para a defesa. Não será instaurado o processo administrativo de inadimplência antes de comunicado à concessionária detalhadamente os cumprimentos contratuais no parágrafo 1º, dando-lhe prazo para corrigir as falhas. Então vai cair na sua prova assim mesmo, ó. Que a empresa B, que é sua cliente, né, foi vítima de caducidade, ou seja, o contrato que ela tinha com a União caducou. Porque a União disse que ela só está fazendo besteira. Instaurou o processo administrativo e decretou a caducidade. Só que a União não abriu prazo para a empresa B corrigir os erros. Ou seja, não notificou a empresa B para que ela corrigisse seus erros antes de decretar a caducidade. Pronto, mandado de segurança. Legal? E aí o mandadozinho de segurança simples, dizendo que foi violado devido ao processo legal da caducidade por não incidir a norma do parágrafo 3º do artigo 38 da lei 8987 de 1995. Então fica atento, ó. Se cair caducidade na sua prova, geralmente as peças estão no parágrafo 2º ao parágrafo 6º do artigo 38. Legal? Quem avisa, amigo, é. Foi? Então nós vimos a primeira questão, né, a primeira forma de extinção, né,
do contrato de concessão. Aqui, ó, acabamos de ver a encampação. Vimos a caducidade. Vamos agora ver a rescisão. Vamos lá, Clebão? Rescisão. Olha aí, ó. Clebão, volta aqui comigo, ó. O que é rescisão? Ó, quando eu falo do contrato de concessão, a rescisão, que está lá no artigo 39 da Lei 8987 de 95, é o fim da concessão por culpa da administração pública. Por exemplo, a concessão que a União tem com a empresa B acabou, mas por culpa da União. Como é que é o nome disso? Rescisão. O problema é que a rescisão ela tem de ser buscada pelo Poder Judiciário. Porque, concorda comigo? Olha para cá rapidinho. Se quem causou a rescisão foi a administração pública, ela que tem culpa, o particular vai ter que buscar o Poder Judiciário para conseguir a rescisão. Legal? Porque geralmente a administração pública não quer a rescisão. Pronto. Você acabou de descobrir mais uma peça que é possível cair na sua prova. A ação de rescisão de contrato administrativo, onde você vai ser contratado pela empresa B para poder propor uma ação judicial para que esse contrato seja rescindido por culpa da União. E o fundamento é o artigo 39 da Lei 8987 de 1995. Vamos lá, Clebão? Aí, ó, artigo 39. Molinho, molinho, molinho. Legal? O problema é que, olha para cá para mim agora, ó. Nessa ação que você vai buscar no Poder Judiciário, você vai pedir indenização. Porque a própria lei diz isso. Abre lá, Clebão, de novo. Te apunha hoje, tá, Clebão? Vamos lá. Artigo 39. O contrato de concessão poderá ser rescindido por iniciativa da concessionária, no caso de descumprimento de normas contratuais pelo poder concedente, mediante ação judicial, especialmente intentada para esse fim. Que ação é essa? A ação de rescisão de contrato administrativo. Cuidado para no dia da sua prova você não colocar ação rescisória. Ação rescisória é outra coisa. Legal? Aqui é ação de rescisão de contrato administrativo. Vamos lá, Clebão? Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput deste artigo, os serviços prestados pela concessionária não poderão ser interrompidos ou paralisados até a decisão judicial transitar em julgado. Isso aqui você sabe que é em homenagem ao princípio da continuidade. Isso aqui, pessoal, é muito legal para o exame da ordem. Na prática, eu não sei se vocês sabem, eu tenho uma empresa que assessora, uma empresa de consultoria, né, que assessora negócios públicos de uma forma geral. Né? Então a gente presta assessoria desde uma empresa que pretende contratar com a administração a uma empresa que quer vir de fora conhecer os negócios do Brasil. A gente vai dar treinamento, né, para os funcionários, advogados, etc, etc. E eu sempre oriento aos meus treinandos, né, que isso aqui não existe. O que a lei está dizendo aqui para você é que você é obrigado a suportar a inadimplência da administração ad eterno. E a gente sabe que não. Que quando se trata de prestação de serviço, a inadimplência só é obrigada a ser suportada por até 90 dias. A gente usa por analogia a Lei 8666 de 93, legal? E se o exame da ordem te pedir, né, uma medida emergencial, é uma liminarzinha, tá? Pedindo para suspender esse contrato que está insuportável, não tem como mais continuar a prestar o serviço porque o atraso é muito grande, legal? O atraso que a gente fala aqui, atraso da União, uma inadimplência, que o professor deve ter trabalhado com vocês durante a aula de serviços públicos. Legal? Então, só para não haver confusão na sua cabeça, de repente pode confundir sua cabeça, cuidado que pro exame da ordem você continua defendendo esse artigo 39, parágrafo único, né? Que, havendo inadimplência, só é possível paralisar o serviço com a ação, né, obviamente, uma ação judicial transitada em julgado. Mas é possível, por liminar, sim, alegar que a situação está insuportável e que por isso existe a possibilidade de um dano de difícil ou impossível reparação para pedir uma liminar para poder suspender a prestação do serviço. É quase impossível na prática, os juízes não dão, você tem que, né, brigar, mas teoricamente é possível. Mas para o exame da ordem, você vai defender como unhas e dentes esse parágrafo único do artigo 39, ok? Maneiríssimo? E aí, pessoal, ó, a gente tem a última forma de extinção do contrato de concessão que dá problema na sua prova. Qual é? A anulação. Legal? A anulação. Interessante, pessoal, que a anulação
Sempre dá problema em prova, porque o aluno se confunde, ó. A anulação é o fim da concessão por um vício de legalidade. Ou seja, só para você entender, houve uma ilegalidade e essa concessão aqui contraria a lei. Legal? Vai haver anulação da concessão. Obviamente que a anulação pode ser feita tanto por processo administrativo quanto por processo judicial. Isso aqui é bem tranquilo, porque vigora no direito administrativo o princípio da autotutela, onde a administração pode rever seus próprios atos, inclusive de ofício. Legal? Isso aqui não é problema. O que gera problema em prova é essa pergunta aqui, ó. A anulação deve ser indenizada? Você pode falar sim e não. Sim, quando o concessionário, aqui é a empresa B, ele está de boa fé. Não, quando o concessionário, a empresa B, ele estiver de má fé. Então, olha para cá. A indenização na anulação, ela vai variar. Ela pode ser sim ou pode ser não, tá bom? Show de bola. E aí, ó, a anulação, ela não